Meus amores, boa tarde. Para você que está ligadinho com a gente, aproveita e segue logo as nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @tvcidade.ma e o YouTube TV Cidade MA, tudo junto, viu? Fica com a gente porque o programa de hoje está daquele jeito, imperdível. E olha só, a inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho em uma velocidade sem precedentes. Mas em meio a essa automação e a tecnologia, surge uma pergunta essencial: o que torna o ser humano insubstituível? É o que nós vamos saber agora em um bate-papo com o administrador, palestrante, empresário e consultor Israel Crisóstomo. Falei o sobrenome correto? Certíssimo. Boa tarde para você. Poucas pessoas acertam. Você acertou de primeira. Opa! Então já começamos com o pé direito essa nossa entrevista. Seja bem-vindo ao Vem Comigo. E a gente já começa falando sobre a inteligência artificial, de fato, tira a vaga do ser humano ou apenas coloca aí um outro critério para contratação no mercado de trabalho? Essa é todas as vezes que a gente tem aí um avanço na tecnologia, né, surge essas discussões sobre a substituição dos colaboradores, né, substituição dos homens pelas máquinas. Isso aconteceu quando você teve a transição dos cavalos para os carros, né, quando você teve a transição quando chegou a internet. E na verdade a inteligência artificial ela não substitui, não vai substituir nunca os seres humanos. Pelo contrário, a inteligência artificial ela serve para otimizar o trabalho das pessoas, deixar as pessoas muito mais produtivas, né, fazer com que as pessoas ganhem maior velocidade naquilo que elas fazem. Então todas as tarefas que são repetidas, né, que são feitas de forma repetidas, iguais, dentro de uma empresa, dentro de um estúdio como esse, até na sua vida pessoal, você pode aplicar as ferramentas de inteligência artificial. Então, respondendo de forma direta a sua pergunta, não, a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Ela serve para otimizar e de forma inteligente. Se a gente usar ela de forma inteligente, nós vamos conseguir ser muito mais produtivos, otimizar muito melhor o nosso tempo, otimizar muito mais os nossos resultados e com isso, dependendo do contexto que ela for aplicada, mais resultados financeiros, mais produtividade, mais negócio, né, para nós seres humanos. Isso porque, né, tem certas habilidades que a máquina ela não vai desenvolver como um ser humano, né? Hoje em dia, eu vou falar pelo menos na minha área, existem aí aplicativos que escrevem textos, que substituem ali a nossa escrita, mas o olhar sensível de um repórter, por exemplo, faz toda a diferença. O repórter foi até aquele local, ele tem aquela sensibilidade humana, a empatia com o acontecimento, com o fato, com as pessoas que estão ali envolvidas. Então, por mais que um aplicativo possa me gerar um texto a partir de um acontecimento, a visão do repórter, essa sensibilidade faz toda a diferença nessa construção. Então, na verdade, a gente usa a inteligência artificial hoje como um grande aliado na nossa rotina de trabalho, não é isso? Exatamente. O grande erro, vejo que é você esperar que os aplicativos, que as ferramentas de inteligência artificial façam o seu trabalho. Se você pegar hoje uma redação, por exemplo, como você está falando, e um roteiro, e você apenas aplicar o recurso da inteligência artificial, sem esse olhar humano, sem essa capacidade cognitiva que somente nós seres humanos temos, de fato, a inteligência ela acaba sendo artificial. E aí você tem resultados artificiais, você tem uma matéria artificial, você tem uma reportagem artificial, você tem relações artificiais. E aí, nenhuma ferramenta ou nenhuma inteligência, ela é mais poderosa do que a humana. Então esses atributos, essas competências de capacidade de pensar, de sentir, de se conectar com o outro, ela é inerente ao ser humano e nenhuma tecnologia vai substituir, né? E aí você falou uma coisa muito importante, que é essa capacidade de se conectar. Nós, como seres humanos, temos que buscar isso, desenvolver isso nas nossas relações.
é se conectar com o outro, sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro, porque no final das contas, independente da área que você atua, tudo começa e tudo termina em pessoas, né? Então, assim, o repórter é pessoas, o entrevistado é pessoa, a pessoa na rua lá que vive uma situação, um dilema, são pessoas. Então, tudo no final do dia, o patrocinador do programa é uma pessoa. Então, tudo no final do dia começa e termina em pessoas. Então, essa capacidade de conectar é muito importante. Isso não muda. Graças a Deus que não muda, porque garante os nossos trabalhos e a renovação desses cargos aí por muito mais tempo. Mas é importante a gente falar também sobre, por exemplo, ambientes altamente tecnológicos, empresas que trabalham com tecnologia, mas que tenham ali líderes que pensam também na integração entre tecnologia e a humanização de todo o processo, inclusive para os funcionários, para gerar aquela sensação de segurança, de emprego garantido e de não substituição. A pergunta que nós temos que fazer sempre é: como eu posso tornar o meu trabalho melhor? Como eu posso fazer uma reportagem melhor? Como eu posso fazer o meu trabalho como empresário melhor? Como eu posso melhorar a minha gestão de pessoas? Como eu posso melhorar meu processo comercial? Como eu posso melhorar meu fluxo, meu processo financeiro? Como eu posso extrair informações melhores que eu não consigo de forma humana e que isso vai gerar um resultado para mim positivo no final do dia, no final do processo. Então a pergunta que todos nós devemos fazer é essa: como eu posso melhorar os meus resultados? Uma vez que eu identificar como eu posso melhorar os meus resultados, ou o que eu posso fazer para melhorar os meus resultados, aí eu vou escolher, eu vou pensar qual é a ferramenta que vai trazer essa otimização. Qual é a ferramenta de inteligência artificial que vai me tornar mais produtivo? Porque do contrário disso, nós vamos ficar brincando com os prompts de fazer fotos. Eu estou adorando, assim, faço as fotos, tem que ver. Fica bonito pra caramba nas fotos. Só que isso vai se expandindo na nossa vida, nas relações de trabalho, vai se expandindo nas redes sociais, vai se expandindo nos nossos relacionamentos, e nós vamos perdendo a capacidade de ser humano. Nós vamos perdendo a capacidade de se conectar com as pessoas, nós vamos perdendo a capacidade de ser mais produtivos. Então, num ambiente de empresa, a pergunta que os líderes devem fazer, e aí isso é importante porque o principal papel do líder no ambiente empresarial, onde a tecnologia está avançada, é a capacidade de fazer perguntas. Porque respostas você vai ter de forma muito fácil com a inteligência artificial. Agora, a capacidade de fazer perguntas criativas, de fazer perguntas certas para obter insights valiosos, para melhorar resultados, para otimizar tempo, esse é o grande desafio que a gente tem na liderança. Entendeu? Então, num ambiente como esse, tecnológico, a permanência dos empregos, a capacidade de você você não ser substituído pela inteligência artificial é se você, de fato, buscar desenvolver competências que tornem você único nesse aspecto de perguntas criativas, de capacidade de olhar para fora da caixa, capacidade de pensar de forma diferente, e isso vai fazer com que você se torne indispensável no ambiente de trabalho. É exatamente como a gente falou ainda há pouco sobre trazer a inteligência artificial como um grande aliado nesse processo da sua rotina de trabalho, do dia a dia, não deixar ser engolido por ela, mas mostrar que, para além daquela inteligência artificial, existe um profissional capacitado que vai saber operar essa inteligência artificial de forma com que o trabalho se torne ainda mais produtivo, não é mesmo? Exatamente. E aí existe um novo tripé, vamos chamar assim, nesse processo, que é a criatividade, a empatia e a capacidade de você ter um senso crítico muito aguçado, sabe? A gente tem vivido tempos em que a tecnologia tem trazido muitas facilidades para as pessoas, e nós não podemos nos descuidar dessa capacidade, da capacidade de ter um senso crítico. É muito difícil hoje, assim, a semelhança entre o que é artificial e o que é autêntico hoje é muito imperceptível, né?
Você olha um vídeo, você não consegue saber se aquilo ali foi inteligência artificial ou é verdade. Por quê? Porque a tecnologia avançou muito, né? Essa capacidade de imitar o real que a inteligência artificial traz, ela é muito grande. Então, se você não tiver um senso crítico muito aguçado, você vai engolindo tudo que você vê, você vai consumindo tudo que vem pela frente, né? Então, assim, você tem que ter um senso crítico muito grande, de perguntar de forma muito grande, de fazer as perguntas, porque senão você acaba sendo lubridiado com essa facilidade, com esse avanço da tecnologia, e aí passa a não ter opinião, passa a ser uma pessoa que consome tudo que dizem para você, você não sabe se é real, se não é, você vai aceitando. Então, ter um senso crítico muito aguçado é muito, muito importante nesse processo. Assim como a empatia, porque, como você falou no início, o ambiente tecnológico vai tornando as pessoas mais distantes, mais frias. Então, você se colocar no lugar do outro, você ter empatia, é algo também indispensável nesse processo. Eu vou contar aqui uma particularidade, porque essa semana eu estava ali no Reels olhando alguns vídeos que foram aparecendo e eu encaminhei para o meu marido um que eu sorri demais. Assim, era uma criancinha que saía montada em um cachorro e os adultos iam logo atrás, correndo atrás da criança, eles esbarravam e caíam. Gente, eu fiquei assim, sorrindo o dia todo daquilo. Toda vez que eu voltava nesse vídeo, eu sorria. Toda vez que eu voltava, eu sorria. E eu jurava que aquele vídeo era real. Era real. Em nenhum momento. Você lembra a história do canguru no aeroporto? Sim, no embarque, sim. Que todo mundo também achou que era real? Gente, assim, como você falou, há uma linha muito tênue entre o ser humano, a inteligência artificial. Uhum. Hoje em dia a gente fala de um nível de tecnologia tão grande que situações como essa, vídeos como esse, passam despercebido que são de inteligência artificial. São detalhes que fazem a diferença. E aí entra também a capacitação do profissional, que precisa saber manusear as inteligências artificiais, precisa buscar esse conhecimento, e era sobre isso que eu ia entrar agora, em relação à educação e profissionalização em relação à inteligência artificial. A gente precisa, para ontem, desse olhar mais atento para que os profissionais estejam aptos para essas vagas. Se a gente olhar para a educação, você vai perceber que o nosso processo educacional, ele não foi feito, ele não foi estruturado no fundamento do pensamento crítico. Ele foi feito para que você execute, trabalhe, vá para uma linha de produção, né? Então, se você pegar até o formato das carteiras, das mesas na escola, a sirene na hora do intervalo, a metodologia que o professor utiliza de descarregar ali para cima dos alunos um conhecimento, é óbvio que muita coisa já mudou ao longo dos anos e muita coisa vem mudando. A gente tem vários exemplos positivos aí de instituições que vêm trabalhando nisso. Mas o nosso processo educacional tradicional, vamos dizer assim, ele não foi feito para fazer você pensar. Ele foi feito para colocar você dentro de um quadradinho e seguir numa linha de produção. Por quê? Porque eu não quero o seu cérebro, eu quero o seu braço, a sua força. Então eu controlo o seu tempo aqui produtivo através do relógio de ponto. Se você faltar, você tem que trazer um atestado, você tem um horário para entrar, horário para sair, porque você é uma peça num processo produtivo. E isso acabou. Não existe mais isso. Não dá para pensar que alguém quer trabalhar num ambiente aonde um líder se coloca numa posição de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou você influencia as pessoas de forma positiva, ou você oferece um ambiente criativo. Isso é educação. Porque eu não estou falando do processo educacional formal de alfabetização. Eu estou falando de um processo educacional de construir em você, construir no ser humano uma capacidade de pensar, uma capacidade de entrega que vai além de um processo manual produtivo, mas que a gente passe a trabalhar pelo resultado e não mais pelo tempo que eu estou aqui. Então, que eu consiga entregar mais, que eu consiga ser mais produtivo, que eu consiga
pensar no processo da empresa, de como otimizar o processo da empresa, de como melhorar os resultados, do que simplesmente cumprir uma carga horária e que com isso eu vou parecer produtivo. Então, acho que o principal ponto aqui da gente pensar nesse processo educacional é esse, como a gente empoderar as pessoas com capacidade de fazer perguntas, com senso crítico e com olhar crítico sobre todas as situações. Isaías, muito obrigada pela sua participação, por esse esclarecimento. Para você que está em casa, não se esqueça, a gente está falando sobre mudança de cultura organizacional, a gente está falando sobre um novo momento profissional para muitas pessoas. A inteligência artificial não veio para roubar o lugar de ninguém dentro das empresas, mas para ser um grande aliado. E para isso, você que está aí nos assistindo e para que conhece também outras pessoas, é importante você se aliar à inteligência para permanecer ativo no mercado de trabalho. E é isso. O Vem Comigo de hoje vai ficando por aqui. A gente vai continuar conversando, porque esse assunto é muito interessante, mas você continua com muito mais Balanço Geral na sua telinha com Ailton Nunes.